Amém, pessoal. Todo mundo bem? Tirar isso aqui. E, legal, né? Eu sou o único que posso ficar aqui desmascarado na igreja. Todo mundo bem? Bem-vindo, pessoal online. Hoje nós estamos na nossa série Oremos, que nós fazemos uma vez por ano. Eu creio que vai ser uma série que vai impactar a sua vida. E além da série onde nós estamos aprendendo sobre oração, esse é o mês que nós vamos estar iniciando oração. Então, vamos estar orando 21 dias a partir de amanhã, tá? 21 dias direto, jejuando e orando. Conto com vocês todos, tá? Conto com vocês 100%, jejuando, até criancinha, você pode jejuar alguma coisa, né? Jejua bala, pudim, alguma coisa assim. A gente ensina, eu sempre ensinei para os meus filhos, desde pequeno, jejuando, junto com a gente. Eles não jejuam o que os adultos jejuam, né? Mas jejuam alguma coisa. Se você quer mergulhar mais nessa série, você quer aprender mais, a gente está recomendando esse livro aqui, Oração Intercessória, do Dutch Sheets. Vai ser algo que vai impactar a sua vida. Quantos de vocês estão prontos para a palavra aqui? Essa palavra eu creio que vai muito impactar a sua vida. O ano passado foi um ano difícil para muitas pessoas. Eu acho que por causa disso é ainda mais importante entrar agora em 2021 cobrindo a nossa vida, cobrindo a nossa igreja, cobrindo o nosso trabalho, cobrindo a nossa família, cobrindo o futuro desse ano em oração, para que a gente possa não atrapalhar, né, o que Deus quer fazer. Com certeza, Deus tem coisas boas, maravilhosas para fazer. Mesmo que outros tenham problemas, a nossa vida pode ser uma vida abençoada. Não estou dizendo que a gente não passe por problemas, mas a nossa vida pode ser uma vida abençoada. Então hoje eu quero falar com vocês sobre isso. E eu quero dizer que nós precisamos ser uma igreja que a gente volta para o joelho, tá? Nós precisamos ter. Então esse mês é um mês que tem um foco disso. Quero ver a nossa igreja é uma igreja engajada em oração. Deixa eu mostrar aqui um versículo aqui, que é até o título da mensagem de hoje, vem desse versículo, em Lucas capítulo 11, versículo 1. Olha o que diz, Jesus fala, certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Se você está anotando, o título da mensagem de hoje é isso: ensina-nos a orar. Coloca de volta aquele versículo que eu quero mostrar algumas coisas nele. Certo dia, Jesus estava orando. E ele estava orando em determinado lugar. Por que ele estava orando em determinado lugar? A gente vê aqui em muitos outros lugares que Jesus tinha um hábito pessoal de orar. Ele trabalhava, ele falava assim: puxa, meu pai trabalha o tempo todo e eu também trabalho, né? Ele trabalhava na obra, mas ele também tinha tempo tempo diário, eu creio, mas ele tinha tempo onde ele orava. Ele gerou um hábito na vida dele que fazia com que aquilo fosse importante para ele. Quem aqui, por exemplo, escova os dentes? E quando você não escova os dentes, quem aqui se sente sujo? Ok. Tem pessoas que não levantaram a mão, tá? No Dream Center a gente faz um curso de higiene pessoal. Sugiro que vocês vão lá. Então, oração tem que ser assim em nossa vida também. Nós temos que gerar um costume na nossa vida de sermos homens e mulheres de oração. Nós ensinamos isso no curso Ondas, no Ondas 2, essenciais, que para você crescer espiritualmente, não é a função da igreja. Para você crescer espiritualmente, não é a culpa do pastor se você não crescer. Nós precisamos assumir nossas responsabilidades, que é a leitura da Bíblia, e oração é uma dessas coisas. Então aqui Jesus certo dia estava orando em determinado lugar. Para ajudar no nosso costume, uma dica legal é você ter um lugar onde você, não só um horário, mas um lugar específico, que é o lugar onde você ora. Né? Você pode chamar do que quiser, pode chamar de
quarto de oração, pode chamar de lugar de oração. Eu tinha um amigo meu, um pastor, que pescava. Não sei se você viu o meu Instagram essa semana. Vocês viram aquele peixão, né? Legal. Não fala para ninguém, mas eu peguei muitos peixes. Mas os 2 grandes que eu estava segurando lá foi o pastor Ali que pegou, tá? Mas eu não quero que ninguém saiba, eu quero que todo mundo pense que fui eu que peguei. Mas eu tinha um amigo pastor meu, ele pegou o barco dele e ele botou o nome no barco dele, lugar de oração. Aí quando as pessoas ligavam para a igreja, cadê o pastor? Aí, não, ele está no lugar de oração. Nós não podemos ser assim, tá? Nós temos que ser verdadeiro lugar de oração. Então, certo lugar, determinado lugar, ele falou para os seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Então, o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês: oração pode ser ensinado. Oração pode ser ensinado. Quantos de vocês querem aprender a orar? Sabe, a maioria da igreja do mundo, a maioria da igreja não quer e nunca aprendeu a orar. Mas os discípulos de Jesus viram ele orando, e aí falaram assim: ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Eles estavam fazendo uma pergunta boa, mas também com entendimento errado. A gente vai ver isso daqui a pouco, mas porque eles queriam aprender. Então, tem algumas maneiras que nós aprendemos. Uma das maneiras, primeira maneira que nós aprendemos é através de exemplo, certo? Os discípulos viram que Jesus estava orando, eles viram que ele estava orando, e aí o exemplo de Jesus estimulou eles num desejo deles orarem também. Quem é que está olhando para você? Você é um exemplo para outras pessoas? Eu vou te dizer, você é um exemplo. Mas você vai me responder, você não precisa responder em alto, se você é um exemplo bom ou um exemplo ruim. Por exemplo, se você tem filhos em casa, os seus filhos observam sua vida. Sabe o exemplo que eu tive na minha vida? Meus pais, todo dia de manhã, eles acordavam cedo. Meu pai ia trabalhar lá na Shell cedo, ele me levava para a escola começava às 7h30, me levava para a escola de carro, voltava de ônibus, me levava de carro, depois ele ia para o escritório dele, mas mesmo assim, 6 da manhã, todo dia, ele e minha mãe liam a Bíblia juntos, e oravam juntos, e eu lembro ele orando por mim nome a nome. De vez em quando a gente sai de férias e meus pais vão com a gente, a mesma coisa, cedão, ele e minha mãe acordam e eles começam a orar. E sabe quem eles oram? Nome por nome, para mim, eles oram nome por nome de todo mundo no GT deles, oram nome de nome todo pastor na Ilã, oram nome por nome para os meus filhos, os netos deles, eles oram. Olha, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando eu vejo isso, eu fico assim, caramba, eu preciso ser um exemplo melhor. Eu preciso. Agora, eu quero compartilhar isso com vocês. Vocês também precisam ser um exemplo melhor. Pessoas estão olhando para vocês e vocês precisam ser homens e mulheres de oração. Nós estamos entrando agora num momento perfeito para você ser um exemplo. Um momento perfeito. Nós estamos entrando agora, a partir de amanhã, a partir de domingo, você que está no online, a partir de hoje, né? Você que está no online, a partir de domingo, nós estamos começando 21 dias de jejum e oração. Então eu queria que vocês agarrassem esses 21 dias para ser um momento onde você começa a formar um hábito na sua vida, né? De repente você fala assim, puxa, eu orei, mas eu oro quando tem alguma coisa importante, uma coisa necessária, eu oro, mas vamos fazer da oração um hábito em nossa vida e vamos usar esses 21 dias para fazer isso. Então 21 dias onde nós vamos estar juntos aqui toda a noite,
né? Toda noite às 8 horas nós vamos estar juntos, exceto as noites que já tem culto, então nós vamos estar juntos em oração no culto, mas nos outros dias todos os campos vão ter oração todos os dias. Eu queria que você começasse a gerar isso, gerasse aquele hábito, gerasse um desejo, gerasse aqui o desejo de você ser essa pessoa, você lê a Bíblia. De repente você falou assim, poxa, o ano passado comecei a ler a Bíblia e não acompanhei. Esse ano vamos gerar o hábito de ler a Bíblia. Espero que vocês já estão lendo, estamos em Gênesis agora. Eu queria que você fosse um exemplo, que ali na sua rede social, que você compartilhasse ali algo que você sente que Deus está falando com você, tá? Eu não estou falando sobre você postar foto de bom dia 1000 vezes no grupo da Ilan, não, tá? Mas eu estou falando para você compartilhar uma palavra, não só uma foto, algo que você leu, algo que você impactou a sua vida. Seja um exemplo. Jesus foi um exemplo e ele gerou uma cultura de oração nos discípulos dele. Vamos ser um exemplo para outros, vamos ler a Bíblia, vamos participar do jejum, vamos estar aqui 21 dias juntos e vamos ver isso acontecer. Amém? Quantos de vocês estão comigo? Vamos fazer isso, vamos ser exemplos, né, na nossa vida para isso. Vamos ser exemplos, vamos inspirar outras pessoas. Segunda coisa que é interessante, que oração pode ser ensinado, né? Oração pode ser ensinado especificamente também. Então Jesus, logo depois desse versículo, ele falou assim, então orem assim, Pai nosso que estás no céu. Aí ele aqui, 2 lugares na Bíblia que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, uma aqui em Lucas capítulo 11 e outro em Mateus capítulo 6. Nós vamos olhar os 2 hoje para ver o que Jesus realmente estava ensinando, para ver o que Jesus realmente estava ensinando. Então vamos pular lá para Mateus e olhar lá em Mateus 6, eu acho que é o mesmo evento, a mesma coisa aconteceu, mas foi escrito da perspectiva de Mateus, né? Então não da perspectiva de Lucas. E olha o que diz aí em Mateus capítulo 6, versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a plena recompensa. Então, o primeiro ponto, oração pode ser ensinada, mas o segundo ponto que eu quero passar para vocês é que oração não é religião. Oração não é religião, oração é relacionamento, tá? Então, oração é importante, mas a razão de oração não pode ser religião para que os outros vejam, tá? Porque religião é para outras pessoas verem. Religião é para os outros verem. Religião é você orar e querer que os outros vejam. Já viu aquela pessoa que gosta de orar na voz grave assim? Você já viu isso? Santo Deus, né? E aí parece que ou aquela pessoa que está orando, e aí quando está orando, está pregando. Já viu isso? Porque Deus, o senhor sabe que lá em Atos diz isso, e como se está pregando para Deus. Não, querido, Deus sabe isso, né? Então nós temos que tomar cuidado para que a nossa em oração não se torne religioso, não se torne uma ação religiosa. Jesus falou assim, não seja como os hipócritas que gostam de ficar vendo. Eu posso ser honesto sobre algo que na minha vida muito ruim, tá? Eu era líder de GT, quando eu era membro de igreja, tinha um GT, o nosso GT cresceu muito, multiplicou muitas vezes, mas no nosso GT a gente tinha uma pessoa um pouquinho religiosa, né? O nome dele era Roland Mouton, né? Ele assim fez seminário e tal, e não era nem da nossa igreja, mas ele vinha para o GT. Aí tinha sempre um momento de oração no nosso GT, lá naquela época a gente segurava mãos, e aí a gente finalizava orando pelas pessoas, e aí eu era o líder, né? Então no final eu orava, só que ele sempre queria ser o último a orar, né? Aí
eu pensava assim, mas eu sou líder, né? Então eu queria ser o último a orar. Mas aí então foi um negócio, você imagina aquele GT terminando. E aí eu termino, Senhor, obrigado, Senhor, toque em cada um aqui, em nome de Jesus. Aí ele, ainda em tua presença. Já viu isso? Ainda em tua... Aí todo mundo... é isso, ainda em tua presença. Aí ele deu aquele oração. E aí eu numa briga ali... Ele ia falar, em nome do Santíssimo Jesus. Aí eu entrava, ainda em tua presença, né? Aí eu ia terminando, e aí ele, ainda em tua presença. E aí os membros do GT olhando, caramba, que negócio é esse? É totalmente errado de mim e dele também, tá? É aquela briga de... Então, isso é o oposto do que é oração. Oração é você conversando e expandindo o seu relacionamento com Deus, tá? Oração, não seja como os hipócritas, Jesus botou aqui, Mateus 6,5, que eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. A oração, cuidado na sua vida, examine a sua vida, e para que você não está orando para impressionar outras pessoas. Tá? E cuidado na sua vida para que você, nesse período de 21 dias, vários de vocês vão estar orando no microfone, cuidado para que você esteja orando a Deus e não tentando orar para impressionar um pastor ou alguém. Isso não é oração. Tá? Oração é você conversando com Deus. Então Jesus, antes de ensinar o Pai Nosso, ele começou a ensinar essas coisas. Cuidado para você não ser religioso, porque a razão de oração é relacionamento. Então, religião é para as pessoas verem. Isso não é o que é oração. Oração não é isso. Então, a segunda coisa relacionamento é para Deus ver. Então, oração tem que ser relacionamento. Então, você está orando para Deus ver. Olha o versículo que Jesus colocou aqui. Mas quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está no céu, no secreto, então seu pai que vê no secreto o recompensará. Agora, eu tenho que ser, mas pastor disse que a gente tem que orar no quarto, mas vai abrir a igreja para oração. Me explica isso aqui, me explica isso, eu vou te explicar. Jesus, ele estava ensinando que oração não é algo para você se mostrar para os outros. Todo mundo entendeu isso? E aí ele falou assim, que oração é algo entre você e Deus. Mas ele não estava dizendo que a gente não pode orar juntos, porque através da Bíblia você vê Jesus orando na frente de outros, inclusive naquele outro versículo, os discípulos estavam assistindo ele orar. Né? Então Jesus orava em público, Moisés orava em grupo também, Elias orava em público, Samuel, o profeta, orava em público, e no livro de Atos você vê o tempo todo a igreja reunida e orando. Você vê isso, você vê quando Pedro ele foi preso, em Atos capítulo 12, versículo 12, você vê que Pedro foi preso e a igreja toda se reuniu e estava orando. Aí ele foi solto por anjos. Aí ele veio, bateu na porta e não reconheceram ele, né? Ele ficou batendo na porta lá. Mas por quê? Diz ali em Atos 12, que a igreja estava toda e ela estava reunida. É isso que nós vamos estar fazendo nesses 21 dias. Nós vamos estar reunidos, nós vamos estar orando para exaltar a Deus e nós vamos estar levantando as necessidades de cada um de nós, das nossas famílias, vamos estar colocando diante de Deus e vamos estar forjando um hábito na nossa vida de oração, ok? Vocês entenderam? Então, a razão de orar não é para impressionar os outros, a razão de orar é para o seu relacionamento com Deus, mas não é errado a gente estar junto, porque até Jesus fez isso e em Atos fazia isso o tempo todo, tá? Agora, olha só, terceira coisa que Jesus falou aqui em Mateus 6, versículos 7 a 9, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Já viu aquela pessoa que ora, e você está lá,
Quando vai terminar esse negócio? Né? Então, eles pensam que não seja como eles, e eles ficam sempre repetindo as mesmas coisas. Não sejam iguais a eles, porque seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Então, a razão de orar não é porque Deus não sabe o que você precisa. Não é uma lista que você está dando para o Papai Noel. A razão de orar é porque você vai construir o seu relacionamento com Ele. A gente pode falar as coisas que nós precisamos e devemos falar isso, mas a razão não é porque Deus não sabe, é porque nós estamos nos abrindo a Deus falando. Não seja com isso. E aí Jesus falou, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu acho que essa passagem é uma das passagens mais engraçadas da Bíblia. Eu acho que é assim, de cair no chão de gargalhada. Jesus começa falando assim, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Aí ele fala assim, quando orarem, ore assim, Pai nosso que estás no céu. Então, Jesus falou isso, e aí o que nós fazemos? Ficamos repetindo, Pai nosso que estás no céu, santificados. Então, a gente faz com a oração que ele ensinou, exatamente o que ele falou para não fazer. Certo? Como que a gente faz isso? Que loucura! E tem outras, não fiquem repetindo. Então, tão interessante isso, porque na época de Jesus, as pessoas gostavam de orar orações que eram repetidas. Hoje em dia a gente tem Ave Maria, cheia de graça, né? A gente tem Pai Nosso que estás no céu. A gente tem um monte de orações. Naquela época tinha orações diferentes, mas tinha orações que os fariseus e os outros ficavam repetindo. E Jesus estava falando assim, isso não vai te adiantar nada, porque você usou uma fórmula. Então, em vez de fazer isso, ore assim. Então, Jesus não estava ensinando uma oração para ser repetida. Ele estava ensinando as coisas importantes que devem ser levantadas em oração quando você desenvolve relacionamentos com Deus. Então, muito importante. Segundo ponto é que a tendência do ser humano é sempre substituir relacionamento com religião. O tempo todo, se nós não tomarmos cuidado, a gente se pega de uma igreja como a nossa aqui, que está todo mundo amando Deus, e a gente gera um monte de fórmulas. E a gente começa a botar mais importância nas fórmulas do que nos relacionamentos pessoal nosso com Deus. Então, nós não podemos fazer isso. Então, nós vamos ter oração aqui, vai ter horário, certo? Mas o objetivo é você se abrir com Deus. Tá bom? O objetivo é você abrir seu coração com Deus. O objetivo é você, de forma apaixonada, abrir seu coração. Não ser um negócio religioso, não ser isso. Você não pode deixar isso acontecer. Amém? Então, hoje em dia, às vezes eu oro a oração de Pai Nosso porque eu não quero ofender as pessoas. Tá? Não é errado você aprender a oração Pai Nosso e você orar num funeral, alguma coisa assim, onde pessoas... Não é errado, não estou dizendo que é errado, mas aquilo não contribui para o seu relacionamento, ficar repetindo as coisas. Não contribui. Imagina se você fosse para imagina tinha um casal que tinha um problema do casamento. Aí eles vão lá para aconselhamento ou vão para o curso de casais. E eles aprendem, olha, para o seu casamento ir bem, você tem que falar para sua esposa que você ama ela. Ah, tá bom. Você tem que falar para ela que ela é bonita. Ah, tá bom, é bonita. Você tem que falar com ela, que conversar com ela, perguntar para ela como foi o dia dela. Ah, tá bom. E você tem que gerar intimidade e ter uma vida íntima bem. Ah, tá bom. Aí o marido lá escreveu as coisas. Então ele, né, chega em casa, aí ele pega o papelzinho dele e falou assim, Renê, eu te amo. Você é linda. Como foi seu dia? Vamos fazer sexo? Você acha que ela vai se sentir amada? Então não vamos fazer isso com Deus, tá bom? Nós precisamos abrir nosso coração com Deus. Então não é uma fórmula. Então, mas vamos ver o que Jesus realmente orou. Ele ensinou ali em Mateus 6, versículo 9, ele falou assim, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Então Jesus não estava, a gente viu, não estava ensinando alguma coisa para ser repetida, mas ali dentro tem algumas verdades importantes que a gente quer aprender. Quais são? Eu vejo 7 coisas que Jesus mostrou ali que nós precisamos ver para a nossa vida. 7 coisas. Primeira coisa, e eu preguei isso domingo passado, primeira coisa é reconhecimento. Reconhecimento, né? Ele fala assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeira coisa, a gente abre nossa oração reconhecendo Deus, não porque Ele precisa ser reconhecido, mas nós precisamos reconhecer, Ele é Deus, e nós somos gente. Nós precisamos reconhecer que a gente não dá ordem para Deus. Em nome de Jesus, Deus, eu te ordeno isso. Querido, você não ordena a Deus, né? Falei semana passada que eu ensinei para os meus filhos, quando vem começa a ordenar coisas para mim. Quem aqui é o pai? Aí estão, você é o pai. Quem aqui é a criança? Eu sou a criança. Tá, agora me fala o que você precisa. Aí sempre abaixar, tipo falar assim, ó, abaixa a bola, né? Você gerar ordem. Então na oração nós começamos com isso para que nosso coração entenda quem Ele é quem manda, né? Senhor, Pai nosso que estás no céu, eu estou aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então começa com reconhecimento. A nossa oração, Jesus estava ensinando que a nossa oração deveria ou poderia começar assim. Segunda coisa que ele orou é que seja feita a tua palavra, que seja feita a tua vontade. Então orar, saber que você precisa, não é Deus que precisa fazer a sua vontade, é nós que precisamos fazer a vontade dele. Um dos versículos mais lindos, Jesus está no jardim de Getsêmani. E ele sabe que o Pai tem um propósito para ele. Ele sabe disso. Mas ele não quer fazer, porque vai ser terrível. E na realidade vai crucificar a carne dele, literalmente. E aí ele falou assim: Pai, se for possível, tire esse cálice de mim. Se for possível, Senhor, eu não quero fazer isso. Mas aí no mesmo respirar ele falou assim: mas seja feita a tua vontade. Certo? Então aqui nós oramos a palavra de Deus porque é a vontade dele. Nós oramos declarando: Senhor, não é a minha vontade, mas é a tua que é necessária. Não é a minha vontade, mas é a tua que é necessária. Então primeira coisa é reconhecimento. Segunda coisa, Senhor, é que a sua vontade seja feita. Não é sobre mim, é sobre o Senhor. Terceira coisa é uma oração sobre necessidade. Dá-nos hoje, dá-nos hoje. Escuta, sabe de uma coisa? Você pode orar ousadamente pelas coisas que você precisa. Tá? Você pode orar ousadamente pelas coisas que você deseja. Tá? Contanto que você comece entendendo, Senhor, é a sua vontade, não é a minha. Mas você pode orar. Sabe, uma das orações mais incríveis é a oração de Jabes. Está lá escondido no meio de Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Não vamos olhar. Mas olha a oração dele. Ah, meu Deus, me abençoe. É tipo super ousado. Senhor, me abençoe. Né? Hoje em dia as pessoas falam assim: poxa, que cara assim, exagerado, né? Não é ele que tem que ser abençoado, não, todos nós, né? Não, mas ele falou lá: me abençoe. Aí ele falou assim: aumente o meu território. Me dê um carro maior, me dê uma casa maior, me dê um emprego melhor, me dê uma empresa maior, aumente o meu território. Isso aqui é Jabes, tá? E aí ele falou assim: mantenha a sua mão sobre mim, Senhor, continue guiando. Olha a ousadia dessa oração. E aí ele falou assim: proteja-me do mal e me livra de dores. E ali em Crônicas diz que Deus fez o que ele orou.
Escute aqui, ó. Nós podemos orar ousadamente pelas coisas que nós queremos. Não é errado, não é errado. Tá? A gente não precisa entrar diante de Deus com uma falsa modestidade e falar assim, não, Senhor, eu vou ficar pobre mesmo, tá tudo bem. E aí, não, Deus quer você em ousadia. Deus quer isso. Hoje a gente estava preparando para vir para cá, e aí eu olhei para o meu filho, que estão aqui de férias comigo, né? O meu filho Ethan, né? E aí ele passou no espelho, ele parou, ele fez assim. Aí ele virou e olhou para mim, aí eu conversei com ele um pouquinho, eu falei, agora vira, olha de novo para você. Aí ele virou e olhou, um pouquinho de vaidade, sim. Mas eu como pai gostei. Eu como pai olhei para ele, isso mesmo, você é bonito mesmo. E quando nós oramos, não fique preocupado, seja você diante de Deus. Peça a Ele o que você deseja, peça a Ele o que você precisa, peça a Ele isso, amém? Então, dá-nos hoje o pão de cada dia. E aí, quarta coisa, ele diz assim, perdoa as nossas dívidas, é uma oração de examinar você mesmo, é uma oração onde você confronta a tua vida, você confronta a falta de santidade na sua vida. Olha, se você olhar na oração do tabernáculo, uma das pregações que eu vou fazer aqui para vocês, eu acho que domingo que vem é a oração do tabernáculo. O segundo passo em se aproximar a Deus o primeiro passo é o altar de holocaustos, mas o segundo passo era uma bacia que era feita dos espelhos que Israel tinha tirado de Egito. Então, é uma bacia, o sacerdote entrava lá, lavava sua mão, e ele olhava nessa bacia que era feita de espelhos. É um momento onde você olha para você mesmo. Através da Bíblia, você vê, examine-se. Você vê isso através da Bíblia. Então, esse é o momento de falar assim, Senhor, me perdoe. Olha o que está errado em minha vida. Isso aqui é o que Jesus ensinou de como orar. A quinta coisa que Jesus ensinou, ele falou assim como nós perdoamos os outros. É o momento para você não só refletir e ter certeza que você está acertando a vida com os outros, mas também de você orar pelos outros. Você pode orar pelas vidas dos outros. A sexta coisa, não nos deixe cair em tentação, ore por santificação. E a última coisa que Jesus orou, terminou assim, que teu é o reino, o poder e a glória. Termina de novo reconhecendo que Ele é Deus. Reconhecer. Quando Jesus falou assim, ore dessa maneira, Ele não estava falando assim, repita isso, porque Ele acabou de falar assim, não fique repetindo. Ele não estava falando assim, ore para você ser visto por todos, não. Ele falou em Lucas assim, os discípulos falaram assim, ensina-nos a orar. Deus hoje, querido, quer ensinar você a orar. Está terminando aqui, tá? Deus quer ensinar você a orar. Ele quer tocar na sua vida e ensinar você a ser um homem, uma mulher de oração. Agora a pergunta é, será que nós vamos ter essa disciplina? Vou terminar aqui com esse conceito aqui. O que é mais importante? Obediência? Obediência? Ou será que é relacionamento? O que é mais importante? Você orar por obediência ou você orar porque Deus quer isso? O que é mais importante? Então hoje eu quero falar com vocês. Às vezes a gente inicia as coisas por obediência, que é certo, mas não deixe isso virar religião. Deus quer tocar hoje na tua vida. Queria pedir que vocês fechassem seus olhos, abaixassem suas cabeças. Deus quer tocar na sua vida hoje. Deus quer ministrar a sua vida hoje. De repente você está aqui hoje e você diz, pastor, a minha vida não está certa diante de Deus. De repente você está aqui hoje e você diz, a minha vida não está correta
não está correta. De repente você fala assim: puxa, pastor, eu estou desviado, estou afastado, estou longe de Deus. Querido, olha, primeira coisa, mais importante, é relacionamento com o Senhor. O mais importante é seu relacionamento com Deus. Hoje eu quero colocar diante de você essa mesma pergunta. Examine a si mesmo. Como é que você está diante de Deus? Como é que você está diante de Deus? Ele hoje quer ter um relacionamento com você. Todo olho fechado, toda a cabeça baixada. Se você está aqui mesmo no online e você está aqui, você diz: pastor, meu relacionamento com Jesus precisa elevar de nível. De repente você fala assim: eu nunca entreguei minha vida a Jesus. De repente você fala assim: eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu dei uma desviada, eu dei uma atrasada, eu dei uma volta errada, e eu preciso colocar em ordem o meu relacionamento diante de Jesus. Todo olho fechado, toda a cabeça baixada, e você fala assim: ore por mim, isso sou eu preciso disso em minha vida. Se essa pessoa é você, rapidamente levante sua mão, mesmo lá em casa, mesmo aqui dentro, mesmo na galeria. Isso, amém. Você fala assim: ore por mim, amém, estou vendo, amém. Quem mais diria: ore por mim, ore por mim, ore por mim, ore por mim, amém, ok, amém, irmão, ok. Eu vejo a sua mão, querida, eu vejo. Deus está tocando, lavando o nosso coração aí. Não resista a Ele. Se o Espírito Santo fala assim: acerte sua vida agora, vem. Se isso é você, levante rapidamente sua mão, mesmo na galeria. Ok, estou vendo. Amém. Nós vamos orar agora, mas antes de orar eu quero fazer outra pergunta. De repente você está aqui e você diz: pastor, eu quero desenvolver um hábito em minha vida de relacionamento e oração. Você quer que oração seja mais importante para você do que escovar os seus dentes, por exemplo. Você quer desenvolver esse hábito e você fala assim: pastor, ore, eu quero participar dessa oração em minha vida. Eu quero participar dessa oração. Eu vou vir nos 21 dias de oração, vou estar aqui na oração, e eu quero mergulhar nisso, eu quero fazer parte, eu quero um hábito, eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher de oração, eu quero ser um jovem de dobrar o joelho. Se isso é você fala assim: pastor, eu quero participar dessa oração, eu quero a minha vida primeiramente entregue a relacionamento com Deus, primeiramente entregue a oração. Eu acho que deveria ser todos nós, mas se você quer participar dessa oração, levante sua mão agora, rapidamente, amém. Vamos todos ficar de pé, eu quero orar com vocês, eu quero orar, eu quero que você repita essa oração comigo. Diga o seguinte: Senhor Jesus, diga em voz alta, fala assim: Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Senhor Jesus, eu me arrependo de todo pecado em minha vida. Entre em minha vida, transforme minha vida, renove minha vida. E Senhor Jesus, faça de mim uma pessoa de oração. Gere em mim o hábito de colocar o Senhor primeiro na minha vida e no meu dia, em nome de Jesus, amém. Parece
você está aqui hoje e você está no meio de uma guerra, você está no meio de uma guerra agora, mesmo no online ou aonde você estiver, você está no meio de uma guerra agora. Nós lutamos as nossas guerras dessa maneira, inclusive com louvor. Judá foi primeiro, louvor ia primeiro. Na batalha, louvor avançava primeiro. Eles mandavam o pessoal cantando antes dos soldados. A guerra começa com louvor, com adoração. Deixa eu só ver aqui, quem está no meio de uma batalha, não sei se é a sua família, se é financeira, ou não sei o que é. Você está no meio de uma batalha hoje, deixa eu ver. Ok, nós vamos cantar de novo esse louvor. E você entra em oração, você começa a adorar o Senhor. Vamos ver a vitória. Que luto minhas guerras. Pega as tuas mãos e declara isso essa noite. Assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado. Cercado, mas vou guardado. Só parece que estou cercado. Parece que estou cercado. Todo mundo, sua igreja, pega tuas mãos, diga. Assim que luto minhas guerras. Diga assim. Amém. Fala essa palavra, fala assim, vitória. Diga assim, vitória é minha. Quantos de vocês creem? Eu quero ver um clima de oração ousado. Vamos ver grandes coisas, vamos ver Deus fazer grandes coisas na nossa vida, através da nossa vida. Esse mês é o mês que vai definir esse ano. Nós vamos entrar nesse mês batizando o ano em oração, amém? Então aqui, todas as noites, das 8 às 9, tá? Vai ser maravilhoso. Levante suas mãos. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada homem, cada mulher. Te agradeço, Senhor, por sua presença aqui nessa casa. Senhor, nós levamos a tua presença para as nossas casas agora. Segure na nossa vida, guarde nossa vida. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês todos hoje, para sempre, em nome de Jesus. Olá, queridos, que bom vê-los aqui mais uma vez. Sou Paulo, pastor do Campus Online, e quero dizer para vocês que é uma alegria imensa poder lhe receber aqui e lhe apresentar a nossa igreja Luz das Nações, Elan Church. Nós estamos vivendo um tempo fantástico, incrível. Tem sido maravilhoso o que temos experimentado aqui através das ministrações da palavra e esse tempo novo. Agora nós estamos iniciando um tempo de jejum e oração. A partir do dia 10 de janeiro até o dia 31, toda a igreja, toda a Elan está envolvida, está comprometida, dedicada a esse período de jejum e oração. Venha fazer parte conosco, você verá como a sua vida vai se transformar. Mas também estamos lançando esse desafio também da leitura bíblica anual. Começamos já nesse mês de janeiro até o fim do ano, todos os dias. Acompanhe através das nossas redes sociais para que você esteja fazendo parte dinâmica dessa leitura em conjunto, toda a igreja. Por isso nós estamos fazendo essa série agora nesse mês de janeiro sobre oração, para que a nossa vida esteja fundamentada, enraizada em Cristo Jesus, através da leitura da palavra e através da oração. Fico muito feliz em saber que você está nos acompanhando através do nosso site elanchurch.online. E ali você pode entrar em contato conosco através do chat novo aqui ou pedido de oração. Mas também pode fazer contato através do Facebook ou do YouTube. Não fique apenas assistindo o culto, mas participe ativamente
Escreva ali se você é novo aqui, nos comentários você pode escrever novo aqui para que a gente possa te conhecer e entrar em contato contigo. Mas há também um canal muito especial, que é do WhatsApp, o 21 966 35 8309. Você pode escrever para a gente ou fazer uma ligação que nós vamos lhe atender e responder, orar com você, estar te acompanhando, te pastoreando, para que você venha fazer parte dessa família espiritual amorosa e acolhedora. Somos Luz às Nações. Vem ser Ilan com a gente. Amando Deus, amando você, Ilan.